Então, irmãos, nosso último bloco aqui. Está compartilhado aí a tela, né? Sim. Deus se aproxima de nós. Pode ler, Felipe. Deus se aproxima de nós. Tiago diz-nos: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Esse tem sido o padrão com que Deus trata o seu povo em toda a Bíblia, e devemos estar confiantes que isso também é verdade hoje. Ou seja, né, irmãos, isso me faz lembrar o texto de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Né? O Senhor, ele se revela a nós o tempo todo, de todas as formas, de todas as maneiras, querendo sempre se apresentar, se revelar, se apresentar para cada um dos seus filhos de uma forma tremenda, de uma forma especial. Então, por isso que a adoração, ela tem tudo a ver com esse lance do consentimento. É como se Deus, ele dissesse assim: como eu queria que você me adorasse. Eu estava esperando você me adorar para eu me revelar a você. É praticamente por isso que a adoração, ela é mais do que uma oração de invocação. Isso é muito forte, viu, irmãos? Todo mundo espiritual, ele é movido a palavras. Tudo que Deus criou, ele cria a partir da palavra. Pode ver a nossa vida e as nossas comunicações inteligentes e inteligíveis são palavras. Eu falo com você, eu escrevo a vocês, aprendemos a palavra que foi registrada, todo o processo de educação é palavra. A nossa salvação é uma declaração em palavra, crendo no coração de que Jesus morreu por nós. Palavra. Eu creio com o coração, mas eu declaro com os lábios. Então, assim como a oração é uma invocação, e aqui é muito forte, viu, irmãos? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com brincadeiras, tem que tomar cuidado com o que entra na nossa casa, que a gente canta. Estou dizendo que qualquer coisa também, a gente pôs na TV lá, e uma frase macabra, alguém disse, e a gente vai ficar com medo. A gente é maduro disso. Você vai ler um livro, de repente você vê alguém fazendo uma citação meio esquisita. A gente tem que ser maduro, porque além da palavra tem que ter o consentimento nosso, e a gente também somos seres livres, mas a adoração é essa invocação pelo coração. Por isso que é fantástico, por isso que Deus chega. E por isso que os demônios odeiam isso, porque o que eles mais odeiam é não adorar a Deus. Por isso que uma das coisas que eles mais atrapalham, e aqui, né, Felipe, antes de você ter entrado, a gente comentou bastante aqui, o porquê muitas vezes hoje a adoração virou uma coisa assim quase que magnética, né, como se fosse algo fundamental no que se diz respeito à canção, à parte emotiva. Porque somos fruto do meio. Por isso que a gente estava falando sobre o Brasil Paralelo. Porque, sendo fruto do meio, o poder da música está ligado diretamente à nossa questão de cultura. Hipoteticamente, tá, irmãos? Vamos imaginar um mundo onde a falácia da música e do envolvimento musicista fosse quebrado. As pessoas se tornassem mais inteligentes, mais críticas. Talvez a adoração da forma com que hoje a gente tem na igreja, a gente perdesse um pouco esse glamour. Porque as pessoas se tornariam mais inteligentes, então elas saberiam muito mais discernir entre a adoração legítima, que é o tempo todo, da canção emotiva. Então a gente tem que tomar proveito dessa força que é o poder da música, mas a gente não pode ser ingênuo, né? Porque pode ver, irmãos, quantas são as pessoas que participam de shows gospel e canções e até de bandas que a gente estima, e vão pessoas que vão para lá, amigos nossos que não são crentes ou crentes desviados, e eles choram, eles se planteiam do jeito que eles choram lá, depois eles voltam para casa e continua tudo igual. Então, ou seja, houve uma explosão de emoções. E aqui os nossos irmãos pentecostais raízes,
quando eles nem palma batem, é um pouco da crítica a isso. Eles queriam entregar uma emoção a Deus do coração, e não uma adoração apenas musical ou emotiva. Podem ver que nós, avivados, pentecostais, mas igrejas mais modernas, a gente tem um lado muito emotivo nas nossas canções. E a gente tem que resgatar a verdadeira adoração. Porque senão a gente se perde, né? Por isso que eu disse que a adoração, ela é a invocação do eterno por meio da poesia, por meio do quebrantamento. Mas isso tem que ser de coração, porque senão será apenas um lado emotivo, um lado sensorial. Pode ver, irmãos, hoje a nossa igreja, nesse contexto de igreja inclusiva, ela apela para o lado sensorial, né? Tudo é emoção, você doa por causa de barganha, porque você foi tocado nas emoções que se você doar, você vai ter. É tudo lado sensorial. Por isso que se torna difícil. Então a gente tem que explorar o lado sensorial, que é real, a gente sabe do poder da emotividade, o poder da motivação, mas a gente não pode fazer disso o lado apenas humano. A gente tem que deixar o Espírito Santo ir na frente. E é um exercício que não é fácil, mas é possível, né? Então a adoração é a invocação do eterno por meio da música, por meio desse quebrantamento. E aqui, lendo mais um pouquinho, nossos slides, Deus ministra a nós. Pode ler, Felipe? Embora o propósito principal da adoração seja glorificar a Deus, as Escrituras ensinam que também acontece algo conosco na adoração. Nós mesmos somos edificados. Até certo ponto, isso acontece naturalmente quando aprendemos dos ensinos bíblicos ministrados ou das palavras de incentivo dirigidas a nós. Paulo afirma: seja tudo feito para a edificação, 1 Coríntios 14, 26. E diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, Colossenses 3,16. E também, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, Efésios 5,19, conferir Hebreus 10, 24, 25. Como eu tinha dito no princípio, Deus não Desculpa interromper, precisaria pastor, voltei ministrar. aqui, tá? Opa, foi Minha nada. internet deu algum problema aqui. Tá tranquilo. Como eu tinha dito há pouco, enquanto líamos os slides, Deus não precisaria ministrar. Possivelmente nos céus não há ministração para os anjos. Porque eles já estão no estado de perfeição. Nós precisamos ser edificados e ministrados, porque por meio dessa ministração divina, nós vamos construindo a nossa fé em Deus. Agora, olha que interessante, né, irmãos? A adoração sem edificação não é nada. Eu me lembro de um amigo meu da Bolsa que dizia assim: o culto foi tão bom, foi tão bom, foi tão bom que só teve adoração. E eu ficava desesperado. Eu entendo o que ele quis dizer. É que houve uma presença poderosa que eles continuaram cantando, continuaram louvando. Mas a gente tem que saber, irmãos, que se há uma adoração poderosa é porque tudo começou com esse livro aqui. Não foi o oposto. Se há uma oração poderosa é porque a Bíblia nos ensina a orar. Se há uma obediência poderosa é porque a Bíblia nos ensina a obedecer. Então, se há uma adoração maravilhosa, ótimo, dê aquele espaço, mas dedique o tempo para o principal. E pode ver, o que destrói as obras do diabo é a adoração. E uma coisa aqui, né, que na realidade está até mais ligado ao ponto anterior que a gente mencionou há pouco, né? Deus se aproxima de nós. Por que os ministros de música sofrem tantos assédios? A gente sabe, né, irmãos? Satanás, vaidade, o espírito do momento, pode ver. Então, as trevas também sabem disso, que Deus se aproxima. Então, o diabo quer roubar essa proximidade de Deus, quer roubar, né, esse lado que nós nos aproximamos de Deus e que Deus se aproxima de nós. Então, por isso que o ministério de louvor, ele sofre tanto assédio, sofre tanta batalha, e o pastor ele tem que ser muito firme com as suas colocações, porque senão ele vai perder muito, né?
né? Ele vai perder muito o pastor e a igreja, porque aí a gente só vai ter aquele lado sensorial, não vai ter esse lado onde Deus nos ensina. E a adoração é Deus também ministrando a nós, tá bom? Então, leia para nós, filho, aqui os inimigos do Senhor fogem. Quando o povo de Israel começava a adorar, Deus, em certas ocasiões, lutava por eles contra os seus inimigos. Por exemplo, quando os moabitas, os edomitas e os sírios atacaram Judá, o rei Josafá colocou os cantores em frente do exército louvando a Deus. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. 2 Crônicas 20, 21 a 22. O que Josafá fez? Colocou Judá na frente. Juízes 1. Irmãos, uma outra coisa, olha outra pista, hein? Jesus é da tribo de Judá. Qual é a única tribo que foi preservada de todos os povos? Judeus. O apelido do povo de Deus ao longo de milênios, judeus. Será que o Espírito Santo deixou isso por acaso? Perpetuou na história, na história do povo de Deus, na história da redenção, o Salvador viria da tribo de Judá e não da tribo de Levi. O apelido do povo de Deus ao longo dos séculos é judeu. O que Deus está querendo sinalizar? A adoração tem que ir na frente. Porque quando a adoração vai na frente, você obedece. E quando você obedece, você adora. Logo, você conquista o que Deus deixou para cada um de nós. Eu, particularmente, irmãos, eu fico encantado com esses insights. Eu fico com vontade aqui de dar pirueta, que nem os irmãos pentecostais. Mas eu estou me contendo, né? Porque realmente é fantástico essa ideia da adoração indo à frente. É fantástico, né? É claro que, irmãos, a gente entende, né, que existem episódios lá no povo de Deus no Velho Testamento que eles batalham, que eles guerreiam, mas até quando eles fazem isso, eles fazem como obedecendo a Deus. Lembra nas muralhas de Jericó? Obedeceram dando 7 voltas, no último dia dão mais 7 voltas, os sacerdotes tocam as trombetas, o povo grita. O que foi isso? Obediência, adoração, louvor. Judá indo na frente. Fantástico, não, irmãos? Fantástico. Pode ver que toda vez que a gente pega uma capa babilônica, coisas que não é nossa, a gente está desobedecendo, logo a gente não está adorando. Guarda isso, irmãos. Na ausência da adoração, já é o início da destruição. Na ausência da adoração, já é o início da destruição. Por isso que, se eu não o adoro, eu já estou tendo todo tipo de ruptura. A ruptura já está sobre nós. Por isso que Deus ele fala categoricamente, não adore ídolos. Não é por causa do ídolo por si. É porque já está tendo o quê? Uma ausência de adoração a Deus. E se há uma ausência de adoração, já começa toda desgraça. Mas, ao mesmo tempo, o inverso é verdadeiro. Na adoração, há conquistas, há louvores, há manifestações do sagrado. Continuando aqui. Para a gente terminar. Falta só mais esse daqui. Opa, deu uma travadinha. Só um segundo. Deu uma travada, eu não sei porquê. Pronto. Lê para nós, Gil, por gentileza. Pronto, vamos ler. Os descrentes sabem que estão na presença de Deus. Ainda que as Escrituras não enfatizem a evangelização como propósito principal quando a igreja se reúne para adorar, Paulo ordena aos coríntios que se preocupem com os descrentes e com os de fora
que comparecem aos cultos, para que eles tenham certeza que os cristãos falam de maneira que se pode entender. 1 Coríntios 14, 23. Ele também diz que se o dom de profecia estiver sendo usado adequadamente, os descrentes terão eventualmente os segredos do seu coração descobertos e se prostrarão sobre o rosto e adorarão a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. 1 Coríntios 14, 25. Conferi Atos 2, 11. Ou seja, né, irmãos, a própria profecia, ela tem que ser adequada para trazer conhecimento e edificação aos descrentes. Tudo que a gente faz com o exercício dos dons tem que... Olha que interessante, a adoração para Paulo tem que ser inteligente, não efusiva, apenas sensorial. E é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Irmãos, assim, eu tive uma experiência com Deus nas minhas férias de janeiro, que foi, assim, muito marcante. Eu estava num sítio e, de repente, fui deitar depois do almoço, e para cochilar eu pus o meu iPad, que é um aparelhinho que eu carrego comigo, e por acaso eu estava ouvindo algumas coisas e tinha alguns louvores da nossa igreja, antigos gravados, que está nele, inclusive eu tentei até recuperar ele e não consegui. E o que acontece? Enquanto eu estava deitado, irmãos, eu lembro que eu estava passando por alguns momentos de um pouco de aflição, e a nossa irmã da igreja, que naquele dia ministrou, ela leu Isaías 53, que pelas suas pisaduras somos sarados, curados, e eu comecei a orar com ela. E naquele momento, irmãos, clamando a Deus, adorando a Deus, me rasgando diante de Deus, e citando Isaías 53, eu estava deitado, foi como se uma brisa poderosa de Deus viesse sobre todo o meu corpo. Irmão, sem brincadeira, sabe aquelas experiências pentecostal, canela de fogo, que o irmão sai correndo? A gente entende isso, porque é algo muito forte, irmão, sem brincadeira. Foi uma brisa tão poderosa que me banhou toda a minha pele, todo... resumindo, eu não consegui mais dormir, né? E eu só chorei, e louvei, chorei, deitado. Foi uma experiência tão forte. Por que eu estou te falando isso? Houve um momento de inteligência, houve um momento de palavra, houve um momento de entrega, houve um momento de rasgar o coração. Mas perceba, esse lado sensorial, ele não está separado do que é inteligente. A gente não precisa apelar para o lado espirituoso inexplicável. Se uma hora ocorrer uma manifestação espirituosa meia inexplicável, haverá um fruto digno daquilo, um fruto de Deus. E a gente também, como ministros e como obreiros, a gente não pode se entregar a uma fé sensorial como a maioria das pessoas fazem. Porque muitas vezes a gente acaba tendo uma mensagem, eu diria, mais mística e sensorial do que lúcida e repleta de sentido. E por isso que na adoração legítima, Deus se comunica, Deus nos edifica, Deus nos visita, mas isso também nos atinge na razão. Não é algo apenas, aconteceu algo comigo, o que foi? Não sei. A gente sabe, Deus me visitou, é inteligível, entendeu o que eu quero dizer, irmãos? Porque a adoração, já que ela pega esse lado mais emotivo, mas não é desconectado da nossa razão. E também a nossa razão não pode ser desconectada dessa adoração. Porque muitas vezes a gente, ou a gente vai para uma razão absoluta que não se toca por nada, ou a gente vai para um lado sensorial gritante, que também não tem conexão nenhuma com a razão. E pode ver que Deus nos fez sermos seres inteligentes. Por isso que a Bíblia ela é inteligente. Por isso que o maior adorador do Velho Testamento que era um homem segundo o coração de Deus, ele era inteligente. Até nos poemas dele era inteligente. Não era poema em língua estranha. Vem cá, quantas vezes a gente viu Jesus falando em língua estranha? Entendeu?
Nota, Jesus possivelmente devia falar em língua estranha, poder que manifestava atrás dele, mas a mensagem dele era inteligível. Os apóstolos falavam em línguas, mas era inteligível. A igreja tem que ser inteligível. Nota, não é, a gente não pode se separar uma coisa da outra. Perceba, nesse conglomerado de igrejas modernas, igrejas inclusivas, o culto pode até não ser muito inteligente, mas se as pessoas foram tocadas, isso que basta. Aí eu digo, fica uma pergunta, será que isso está sendo algo que realmente fará com que os mistérios e os segredos dos corações sejam revelados? Eu creio que é possível a gente não perder essa essência. Fica aqui uma dica para os meus irmãos, tá bom? Beleza, meus irmãos? E agora os últimos pontos. Pode ler para nós, Felipe Riente, por gentileza. O valor eterno da adoração. Pelo fato de glorificar a Deus e cumprir o propósito para o qual Ele nos criou, a adoração é uma atividade de significado eterno e de grande valor. Quando Paulo adverte os Efésios de que não desperdicem o tempo, mas que usem bem, ele o faz no contexto do viver como os sábios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. E também leia para nós como podemos entrar em adoração genuína. Só pode subir um pouquinho para mim, pastor? Estou tentando. Ok. Finalmente, a adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder do Espírito Santo em nós. Isso quer dizer que devemos orar para que o Espírito Santo capacite-nos a adorar corretamente. Ou seja, não é uma atividade apenas como outra qualquer. É uma atividade sagrada pelo poder do Espírito Santo, que depende dele e do auxílio dele. Por isso que o lado apenas sensorial e humano é perigoso, porque parece ter o Espírito Santo, mas parecer não quer dizer ser. E assim, meus amados irmãos, porque aí a última parte do livro, vocês já sabem, é aquela que já estudamos, que é a questão agora dos dons do Espírito Santo, né? O capítulo de número 52 e o capítulo 53. Então, concluímos nosso material. E semana que vem é a prova. Eu confesso para vocês assim que adiantei bastante coisa. Eu quero dar a última aula semana que vem. Talvez eu crie algum material extra para vocês, mas caso de repente haja algum imprevisto, eu comunico para vocês. Mas assim, a aula da semana que vem seria a prova. Como hoje a gente pode estar disponibilizando a prova via redes, então eu gostaria de ter esse último momento com vocês. E aí o mês de julho será o mês de... a gente vai dar uma pausa, e na primeira terça-feira de agosto, que seria dia 3, a gente volta aí em pleno vapor com geografia, providencie um livro de geografia. É um mês de férias, mas tirem os dias de descanso, mas lembrem-se de ler, porque geografia a gente vai ter que correr bastante. E aí, conforme for, a gente vai para terça e quinta. Aí, ó, vamos correr. De repente, senão a gente mantém só as terças, como a gente está, porque eu tenho achado muito produtivo também. Um dia por semana, a gente está correndo, a gente está produzindo, tem um material bom. E hoje, não mais, mas assim, eu queria ter comentado sobre os nossos 3 livros. Então, possivelmente, semana que vem, eu vou estar comentando sobre o assunto, vou fazer um apanhadão desses 3 livros, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo, pastor. Alguma dúvida, algum acréscimo, algum comentário? Ô, pastor, ouvindo o senhor falar sobre obediência, eu lembrei muito do episódio de Saul, junto com Samuel, que ele foi sacrificar ao Senhor, né? E seria um ato de adoração, mas foi desobediência, né?
Puxa. E as palavras de Jesus também, quando disse que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que obedece as, Faz a vontade do meu Pai. isso, muito. Eu lembrei dessas Puxa, palavras e é olha, algo tremendo. tremendo. Você vê como você só agregou no ensino do que eu vinha dizendo, no sentido de afirmar que a obediência tem a ver com a adoração. As suas duas citações foram perfeitas. Perfeitas. Isso Obrigado. aí. E eu estava falando para eles, Felipe, no início da nossa aula, aquela mensagem que eu preguei sobre um adorador, o maior conquistador. E eu recomendei que cada um assista, né? Porque assim, eu particularmente amei. Eu amei. Porque me fez, irmão, sabe? Me fez pensar. Eu, como pastor e teólogo, eu acabo tendo o meu estilo de adoração, mas eu confesso que na parte mais contemplativa, mais regada de devoção, eu acabo falhando. Eu sei que eu adoro quando eu dou uma boa aula para vocês, quando eu prego um bom sermão, quando eu dou um bom aconselhamento, que nem hoje eu orei por uma ovelhinha, ela chorava. E eu sei que Deus está me usando. Mas fora disso, a adoração é muito mais do que esse serviço. É o meu momento com Ele, que eu entro na presença dEle. E porque foi forte para mim, né? E eu comecei aquela mensagem dizendo, gente, eu sou criança aqui. Porque muitas vezes, até nas atividades do dia a dia, a gente corre tanto, irmãos. E a gente tem tanta coisa para fazer. E na realidade, o que mais a gente precisa fazer é adorar. É adorar. E quando a gente adora, a gente encontra quietude na nossa alma. É como se a gente entrasse ou adentrasse no reino de Deus, na eternidade. E pode ver que quanto mais ansioso estamos, mais discípulo de Marta nos tornamos, não é? E quanto mais adoradores somos, mais discípulo de Maria nos tornamos. Nós nos aquietamos e contemplamos a Deus. Isso é muito forte. E assim, uma das coisas que eu mencionei, por isso que eu falei, depois eu passo até para vocês e para os futuros alunos, né? O esboço. Esse esboço, irmãos, eu preguei em 1h20, mas eu sem demagogia. Tem 19 páginas. 19 páginas a mensagem. É um livro, praticamente. E uma das coisas que eu fixei muito é que a gente precisa de adorar mais e trabalhar menos. A gente trabalha muito. A gente trabalha muito porque adora pouco. Porque quando a gente adora mais, Deus trabalha mais. Fantástico. Quando a gente adora mais, por que Davi não perdia uma oportunidade para adorar? Porque ele queria ver Deus trabalhando. Então, assim, eu fui presenteado com esses insights e deixo aqui para vocês, porque na realidade, né, a adoração tem tudo a ver com a obediência, tem tudo a ver com redefinir a nossa vida, com desacelerar. Por isso que o verdadeiro adorador, ele é um contemplador. Ele contempla Deus, ele adora, ele vê a vida, ele enxerga Deus em coisas que ninguém enxerga, né? E então a gente, na realidade, a gente precisa aprender a adorar mais. E eu, inclusive, digo isso de mim mesmo. Se Deus está procurando adoradores, eu adorando Ele mais de todo o meu coração, é bem provável que Ele me encontre. E se Ele me encontrar, meu irmão, acabou, tenho tudo. Então, que Deus faça de nós adoradores. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Quiserem depois compartilhar essa aula com seus amigos, e algumas aulas pode compartilhar, porque eu acho que tem coisas que são muito fortes para a vida dos irmãos, e assim a gente vai divulgando o seminário também. Claro que não todas as aulas, né, irmão? Senão vocês vão estar pagando aí, e os outros irmãos vão se tornar aqueles que entram para o seminário pela janela, e tem que entrar pela porta. Né? Amém? Que Deus faça de nós adoradores. Amém, Amém. pastor. Como eram os nossos irmãos do passado, Judá indo na frente, e que realmente o Senhor reescreva uma história linda conosco. E naturalmente, né, pode ver, irmãos, como a adoração ela está totalmente ligada à entrega. Uma verdadeira adoração, ela
ela é total, né? Então não é parcial, né? E o verdadeiro adorador, ele vive entusiasmado, ele é doador, ele é entregue, ele não faz, ele é, como diz, né? Ele é extravagante. E se ele é extravagante na sua devoção, e é uma devoção legítima, que está ligada à obediência, ele é extravagante na sua maneira de fazer a obra de Deus. Né? Que Deus faça de nós adoradores e que ele nos encontre, em nome do Senhor. Tá bom? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Paz, Amém. irmãos. Algum comentário, algum acréscimo, alguma palavra? Ok. Então, estamos encerrados. Até semana que vem. Graça e paz, gente. Graça Deus e paz. abençoe a todos. Graças e paz. Grande abraço para vocês. Também.